Olá, sexto ano! Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem, tá certo? Eu quero deixar aqui o meu desejo para que tudo isso passe logo e que possamos estar juntos novamente em sala de aula. Tá ok? Quero lembrar vocês também que vocês estão sendo acompanhados não só por mim, mas também pelos monitores de língua portuguesa. E tem outra coisa que eu quero deixar clara aqui para vocês. Acontece de um assunto ou outro, adjetivo, por exemplo, eu não estou colocando ele do livro, eu trouxe ele extra, porque às vezes tem aluno que tem dificuldade, que confunde bastante o adjetivo com o substantivo, tá ok? Então vamos lá, chegamos na 17ª aula de português e hoje vamos estudar os adjetivos, porque de forma alguma, de hipótese alguma, a gente não pode confundir substantivo com adjetivo, tá ok? Mas, professora, é muito difícil? Eu não vou entender? Não, é bem simples, é claro e é objetivo. Eu trouxe aqui de uma forma bem resumida que vocês vão amar, tá certo? Vamos lá? Então, temos aqui 3 imagens. Vamos para ela. Lembrando, olha, antes de falar do adjetivo, eu vou lembrar vocês o seguinte. Os substantivos são seres de uma mesma espécie, tá certo? Se eu falo mesa, cadeira, blusa, óculos, brinco, cabelo, tá certo? Aí eu tô falando dos substantivos. Agora, as características que eu atribuo aos substantivos, esses sim, são os adjetivos, mas vamos descobrir. Quando eu tenho aqui na primeira imagem, todo mundo tem um amigo. Quais são as características que eu posso atribuir aos meus amigos? Ou a um amigo meu? Eu posso dizer que ele é fiel, que ele é famoso, que ele é inteligente, que ele é chato, às vezes. Não é isso? Então, quando eu atribuo característica ao substantivo, eu estou falando de quem? Do adjetivo, tá certo? Vamos aqui para outra imagem, olha. Nós estamos aqui agora com as bolas. Se eu falo assim, nós temos bolas. Mas se eu falo que elas são coloridas, elas são de fato coloridas, tá certo? Qual é a característica que eu dei à bola? Nesse caso aí, essas bolas. Que elas são coloridas. Então, a característica que eu atribuí foi coloridas. Eu tenho uma boneca. Na minha visão aqui, ela é uma boneca de pano. Então, de pano é também um adjetivo, tá certo? Mas se eu falasse que ela seria de louça, também entra na classificação dos adjetivos. Entenderam aí para que a gente possa começar a desenvolver melhor a atividade? Vamos lá? Então, eu quero ver se vocês prestaram atenção. Vamos lá, acompanha aí. O que você percebeu quanto aos termos colorido e de pano? Então, eu quero dizer que colorido e de pano são os adjetivos, professora? Sim, parabéns. São os adjetivos, ou seja, são as características que eu atribuí ao substantivo, não é? Agora, certamente foi que eles estão dando uma qualidade para os substantivos. Bola e boneca, não é mesmo? Aí nós temos o outro. Assim como as bolas também poderiam ser. As bolas, eu falei que elas eram coloridas, mas eu também poderia dizer que as bolas eram o quê? Brancas, grandes, murchas, pequenas. Eu poderia dizer que as bolas eram de futebol, de vôlei e entre outros, porque eu estou dando característica. Então, todas as vezes que vocês atribuírem característica ao substantivo, nós estamos falando do adjetivo. Vamos mais um pouquinho. O mesmo aconteceria com a boneca, pois ela poderia ser, eu falei que ela era de pano, mas ela poderia ser de plástico, amarela, bonita, grande, pequenas e muitas outras características que eu quisesse atribuir à boneca. Então, vamos lá. O adjetivo conceitua-se como o termo que qualifica o substantivo, indicando-lhe uma determinada característica. Foi o que eu acabei de falar. É importante também sabermos sobre os graus do adjetivo, fazendo uma comparação, atribuindo uma qualificação superior ou até mesmo inferior. Mas como assim, professora? Vou explicar. Vamos lá? Vamos entender essa parte, olha. Compreendendo de uma maneira bem simples, analisaremos as orações abaixo. Primeira frase. Pedro é mais alto que seu amigo. Eu estou falando
mais alto. Mas se eu falasse assim, Pedro é tão alto quanto seu amigo. Mas se eu quisesse falar assim, Pedro é menos alto que seu amigo. Professora, como é essa comparação? Vejamos, eu posso comparar de 3 formas. O grau comparativo, ele pode ser de superioridade, quando eu falo que Pedro é mais, estou no grau de superioridade. Se eu falasse, Pedro é tão alto quanto, aí nesse momento eu já estou comparando. Mas se eu falasse que Pedro é menos, nesse momento eu já estou usando a inferioridade. Acompanhe. Podemos perceber que entre as orações se estabelece uma comparação entre Pedro e o seu amigo. Dessa forma, o grau, quando eu vou comparar, o grau comparativo do adjetivo, ele classifica-se em... O grau comparativo do adjetivo, ele está dividido em 3. Pessoal, não esqueça, em 3. Comparativo de superioridade é quando se atribui a expressão mais que ou mais do que, né? Maria é mais inteligente que Joana, ou Maria é mais inteligente do que Joana. Igualdade é quando há uma comparação entre os elementos, tanto quanto Joana é tão inteligente quanto Maria, tá certo? De inferioridade é quando dizemos menos que ou mais do que. Então, vimos que o grau comparativo está dividido em 3, de superioridade, de inferioridade e de igualdade, tá certo? Mas também o adjetivo, ele pode estar também no grau superlativo. Como assim, professora? Calma, esse é bem simples também. Vamos lá, olha. Há também o grau superlativo, que indica uma qualidade de um modo intenso, elevado, tá certo? Diferente do de superioridade. Eles são parecidos, mas tem uma diferença aí. Vamos lá, olha. Ampliando o sentido da expressão minha mãe é muito linda, eu posso usar no grau superlativo. Eu falo assim, dizemos que ela é lindíssima. Vejamos? Viram aí? O grau comparativo está dividido em 3. Inferioridade, superioridade e igualdade. Também tem o grau superlativo. É quando eu posso dizer assim. Vamos conhecer, né? Alguns superlativos. Eu tenho agradável, agradabilíssimo, feliz, felicíssimo, difícil, dificílimo, fraco, fraquíssimo. Então, quando vocês observarem esses adjetivos, vocês estão vendo aí que ele está no grau superlativo, tá certo? Alto, altíssimo, novo, novíssimo, pouco, pouquíssimo. Entenderam aí? Vamos mais um pouquinho? Então, eu trouxe aqui uma questão, mas antes de colocar ela para vocês, eu peço que vocês pausem o vídeo, respondam e depois a gente vai conferir se vocês acertarem, tá certo? Mas deixa eu fazer aqui uma revisão. Nós estamos estudando o adjetivo. Não podemos confundir adjetivo com substantivo. Já falei, substantivos são seres de uma mesma espécie, certo? E o adjetivo, ele vai lá e dá uma característica ao adjetivo. Eu tô com uma blusa. Blusa é substantivo. Se eu quisesse dar uma característica para a minha blusa, eu poderia falar, olha só, que ela é colorida, de listra, certo? Do meu cabelo, eu poderia dizer que ele era longo. Então, são características que eu estou atribuindo ao substantivo. Cabelo, blusa, tá certo? O adjetivo, ele está dividido no grau comparativo em 3. O grau comparativo, ele pode ser, eu posso comparar de igualdade, de inferioridade e de superioridade. Também vimos o grau superlativo, tá certo? E agora, nessa questão aí, diz assim, assinale a alternativa em que o adjetivo está no grau comparativo. Então, eu tenho, olha, deixa eu colocar aqui. Eu tenho, João é mais esforçado de todos os vendedores. Maria é extremamente ansiosa. Minhas avaliações foram dificílimas. O menos estudioso dentre todos é ele. Júlio é mais esforçado que eu. Qual dessas daí tem uma comparação?
Parabéns para quem acertou, que é Júlio, é mais esforçado que eu. Que aí está acontecendo o quê? Ó, uma comparação. Parabéns para quem acertou, tá certo? E quem não acertou, volte o vídeo e vamos conferir novamente a aula, tá ok? Vamos agora para as considerações finais. Deixa eu colocar aqui. Então, viram que não é difícil? Agora, a gente só não pode confundir adjetivo com substantivo, mas eu tenho certeza que vocês aprenderam direitinho, tá certo? Agora é com você, ó, vamos efetivar o que foi aprendido, realizando a atividade para sintetizar a aprendizagem no link que está aqui para vocês. Lembrando, nem todas as vezes que eu dou aula aqui para vocês, eu coloco a atividade referente ao assunto, tá certo? Eu coloco em uma interpretação, eu deixo o link, tá ok? Mas isso é o que menos importa. O que mais importa é que vocês estejam entendendo o assunto e desenvolvendo as atividades. Deixo aqui o meu carinho, tá certo? E se vocês têm dúvida em alguma questão ou qualquer coisa, vocês deixam um comentário. Lembrando, eu vou fazer igual, ó, curta, comente e até compartilhe. Mas esse compartilhamento deve ser para aquele coleguinha que está lá com preguiça, tá certo? Beijos, fiquem com Deus e até mais!